Galera, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Nessa videoaula aqui, galera, o professor vai falar um pouquinho sobre os ângulos formados por duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Então nós temos, lembram das retas paralelas? Então hoje nós teremos duas retas paralelas, ó, aquelas retas que elas vão na mesma direção e elas nunca vão se encontrar, tá? Então temos duas retas paralelas e agora cortadas por uma transversal. Então temos uma reta aqui, ó, com uma transversal, ela vai cortar as duas retas paralelas, tá? Reparem bem que aqui, ó, neste caso, nós temos alguns ângulos. Quais são eles? São 8 ângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 ângulos, galera. Reparem muito bem nisso. Nós vamos falar sobre algumas propriedades desses ângulos. Primeira coisa, repare o seguinte. Nós temos duas regiões. Aqui, ó, nós temos a região interna, que é essa aqui, ó, dentro das duas retas paralelas. E nós temos também a região externa, que é fora das retas paralelas, tá? Então aqui, ó, de vermelho são as regiões internas e aqui fora, aqui, ó, de azul, são as regiões externas. Fiquem atentos ao seguinte: como nós temos a região interna, então nós temos alguns ângulos localizados na região interna. Por exemplo, no caso aqui é o ângulo D, o ângulo C, o ângulo E e o ângulo F. Essa é a minha região interna, são os ângulos internos, tá? Como também temos os ângulos externos, que no caso aqui eu vou marcar de azul, que é o ângulo A, o ângulo B, o ângulo H e o ângulo G, ok? Muito fácil, muito simples. Apenas estou falando para vocês que nós temos a região interna e a região externa também, ok? Que é muito fácil, muito simples, tá bom? Primeira coisa que eu quero lembrar para vocês, vocês não podem esquecer dos ângulos opostos pelo vértice. Então lembra daquele quando nós tínhamos lá dois ângulos opostos pelo vértice? Digamos que eu tenho aqui, ó, duas retas concorrentes aqui, né? Uma cortando a outra, elas estão ligadas em um ponto. Digamos aqui que elas estão ligadas nesse pontinho aqui, ó, certo? O que eu falei para vocês também nas aulas? Que este ângulo aqui, vou chamar de ângulo A, ele é congruente. Lembra da palavra congruência? Congruente, ou esse símbolo aqui, ó. Congruente é igual, tá? Ele é igual, ou seja, ele é congruente com este ângulo aqui, ok? Então, no caso, se esse ângulo for 90, deixa eu colocar um ângulo menor aqui. Se esse ângulo for de 63 graus, este outro ângulo ele deve ter 63 graus também. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice, ok? Tudo bem? Simples. O outro é a mesma coisa. Se aqui no caso, este ângulo aqui, ó, também é oposto pelo vértice. Então este ângulo é igual a este. Se este aqui for 40 graus, o outro ângulo também deve ter 40 graus. Ok? Então, ó, reparem aqui, ó, que já estamos classificados aqui, ó, os ângulos. Ó. O ângulo A e o C, ó, eles são congruentes, são iguais. E o ângulo E e G também. O H e o F também são congruentes. E o D e o B também são congruentes. Por quê? Porque eles são opostos pelo vértice. Tudo bem? Que os ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes, são iguais. Mas nós já vimos isso em aula, tá? Estou relembrando aqui, ok? Outra propriedade legal interessante, você não pode esquecer que nós já vimos isso. Nós vimos também que os ângulos suplementares, quais são os ângulos suplementares? Aqueles ângulos que somados devem dar 180 graus. Ou seja, se eu somar os dois ângulos, o ângulo A mais o ângulo B, digamos, eles têm que dar o quê? 180 graus. Por quê? Porque eles são ângulos suplementares. Lembra disso aqui, ó? Lembram disso? Que eu tenho aqui ó, um ângulo aqui, ó, e outro ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui é um ângulo suplementar, um ângulo de 180 graus. Tá vendo que ele forma uma meia volta? Tudo bem? Ele é como se fosse, ó, se eu tiver um círculo aqui, lembram dos 360 graus que nós vimos também? Se eu cortar no meio, ó, 360 graus, eu tenho um ângulo de 180 graus, certo? Um ângulo raso. Então, corto no meio aqui, ó, eu vou ter um ângulo raso de 180 graus, como nós vimos também. Por conta disso que esses ângulos aqui, ó, são os ângulos suplementares de 180 graus. Então esse aqui mais esse ângulo forma 180 graus. Este ângulo aqui, ó, mais esse também forma 180 graus.
Este ângulo aqui mais esse também forma 180 graus. E este ângulo aqui mais esse também forma 180 graus. Tudo bem? Lembraram disso? Então vamos lá. Então eu posso falar o seguinte, que o ângulo A mais o ângulo B, tá vendo esse ângulo aqui, ó? O ângulo A mais o ângulo B, eles juntos formam 180 graus. Então, mais o B, 180 graus. A mesma coisa aqui, ó. B mais C também forma 180 graus. B mais C, 180 graus. C mais D, C mais D também é igual a 180 graus. A mais D também 180 graus. A mais D, 180 graus. Temos também E e F, 180 graus. FG, se eu somá-los dá 180 graus. O G e H também, G mais H também formam 180 graus. E o E e H também 180 graus. Ok? Muito fácil, muito simples, ok? Então, digamos aqui, galera, ó, que este ângulo aqui tem 80 graus. Qual que é o valor do ângulo A? Eu consigo descobrir os valores dos demais ângulos? Sim. Olha o exemplo aqui, ó. Digamos que são opostos pelo vértice, então aqui é 80 graus também, certo? E como o A e o mais B tem que dar 180 graus, eles são suplementares, se aqui já temos 80, quanto que falta para 180? Falta apenas 100 graus. E aqui, como são opostos, aqui também são 100 graus. Tá bom? Então, essas são as primeiras atividades que não devemos esquecer sobre os ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Tudo bem? Vamos falar agora, galera, agora dessa primeira propriedade, dos ângulos correspondentes. Então, dois ângulos correspondentes formados por duas retas paralelas e uma transversal são congruentes. Então, ó, quem são os ângulos correspondentes? Tá vendo? Ó? O ângulo A aqui, ó, ele é correspondente ao ângulo E. O ângulo D é correspondente ao ângulo H. O ângulo B é correspondente ao ângulo F. E o ângulo C é correspondente ao ângulo G. Ou seja, eles são congruentes. Então, por exemplo, ó, se eu tiver essa medida aqui, tudo bem? Falar que tem 60 graus aqui. Quais são os outros ângulos que nós temos 60 graus? O ângulo aqui, ó, este ângulo aqui, ó. 60 graus. Porque se nós formos analisarmos aqui, ó, eles são correspondentes. Então ele tem a mesma medida, os dois. Ou posso falar que se este ângulo aqui tiver 80 graus, o outro ângulo aqui de baixo também tem que ter 80 graus. Por quê? Porque segundo essa propriedade, ó, eles são correspondentes. Então eles têm a mesma medida. Galera, agora aqui nós temos os ângulos alternos internos e os ângulos alternos externos. Eles também são ângulos congruentes, são ângulos iguais, tá vendo? Então eu falo que este ângulo é igual a este, assim como este ângulo é igual a este, são congruentes, tudo bem? Então, se este ângulo aqui for 30 graus, o outro ângulo aqui embaixo também tem 30 graus. Por quê? Porque eles são alternos internos. É de uma forma alternada, tá? Então, dessa forma, eles são congruentes. Assim também, como se eu tiver esse ângulo aqui com 45 graus, o outro ângulo também tem 45 graus. Por quê? Porque eles são alternos internos. Tá vendo? Então, dentro são alternados, cada um de um lado, mas na parte interna. Da mesma forma, nós temos os ângulos alternos externos também. Tá vendo? Este ângulo é igual a este e este ângulo é igual a este. Então, se aqui for 30 graus, aqui também será 30 graus. Ok? Porque eles são alternos externos. Então, nós temos alternos internos e alternos externos. Galera, agora por último, nós temos os ângulos colaterais. Temos os colaterais internos, então eles estão do mesmo lado na parte interna. E nós temos também os colaterais externos, eles estão do mesmo lado na parte externa. Então temos colaterais internos e colaterais externos, na região interna e na região externa, tá?
qual que é a diferença aqui, galerinha? Nós temos um porém. Estes ângulos, eles não são congruentes. Eles são suplementares, ou seja, a soma deles tem que dar 180 graus. Então, este ângulo mais este ângulo tem que dar 180 graus. Este ângulo mais este ângulo, ele tem que dar 180 graus. Por quê? Porque eles são colaterais internos. E aqui no caso, ó, este ângulo e este ângulo, eles também têm que somar juntos 180 graus. E este também 180 graus. Por quê? Porque eles são colaterais externos e colaterais internos. Ou seja, se aqui for 100 graus, aqui terá que ser o quê? 80 graus. Por quê? Para dar uma soma de 180 graus. Ok? Se no caso aqui for 100 graus também, mesma coisa, aqui deve ser 80 graus, para dar a soma de 180 graus. Belezinha, galera? Então eles são ângulos suplementares, ok? Esse foi o vídeo aula de hoje, tá bom, galerinha? Tchau, tchau, boa semana.